Eu enterrei o corpo do advogado falso no jardim da vila que ele veio roubar, sob as oliveiras centenárias que sussurravam segredos ao vento de Alfama. A minha sogra, aquela víbora de sorriso falso e mãos enrugadas como pergaminhos antigos, acordou no dia seguinte com uma carta no travesseiro: a casa é minha, e o teu império de mentiras desmorona como as muralhas de Lisboa após o terremoto. Mas ninguém esperava que eu, a nora invisível, transformasse o veneno dela em vinho tinto de Porto, envenenado, devagar, até à última gota de arrependimento. Eu chamo-me Ana, e a minha vida em Lisboa sempre foi um equilíbrio precário entre o sol escaldante do Tejo e as sombras frias das expectativas familiares. Cresci nas ruas empedradas de Alfama, onde o fado ecoa como um lamento eterno, ensinando-nos que o sofrimento é o pão diário dos que sonham alto. Aos 28 anos, casei-me com João, o filho mais novo de uma família abastada de comerciantes de vinho do Douro, que se instalara na capital para fugir à poeira das vinhas. Ele era alto, de olhos castanhos como o rio ao pôr do sol, e prometia-me um futuro sem as amarras da minha infância pobre. Mas o verdadeiro teste não veio dele, veio da sua mãe, Dona Isabel, a rainha incontestada daquela vila herdada do avô, um casarão de azulejos azuis e janelas de ferro forjado que se erguia nas colinas de Graça como um guardião silencioso. A vila era mais do que tijolos e argamassa, era o coração pulsante da linhagem deles. O avô de João, um negociante astuto que fizera fortuna com exportações de cortiça para a Europa, deixara em testamento dividido equitativamente entre os filhos, Isabel, a filha mais velha, e o tio de João, que morrera jovem num acidente de carro nas curvas sinuosas da Serra da Arrábida. Assim, a casa cabia a Isabel e, por tabela, à família dela. Mas o testamento tinha uma cláusula obscura, uma daquelas armadilhas legoleias que os advogados portugueses adoram tecer como teias de aranha: se Isabel falecesse sem herdeiros diretos, e o seu único filho, o irmão mais velho de João, era estéril por uma doença crónica, a propriedade passaria para o ramo mais novo, ou seja, para João e, consequentemente, para mim. Dona Isabel odiava-me desde o primeiro dia. Eu era a intrusa, a rapariga de Alfama com sotaque carregado e mãos calejadas de lavar pratos em cafés turísticos. Uma oportunista, murmurava ela nas jantares de família, servindo bacalhau à brás com um sorriso que não chegava aos olhos. João ria-se, achando que era exagero de mãe possessiva, mas eu via o veneno, os olhares laterais quando eu falava de abrir um pequeno ateliê de cerâmica no bairro Alto, os comentários velados sobre como pessoas como tu deviam saber o seu lugar. E a vila? A vila era o troféu dela. Passava horas a poli-la, a contar histórias de como o avô a construíra com o suor de gerações, ignorando que eu, com o meu sangue de operária, limpava os cantos que as empregadas dela esqueciam. Tudo começou a azedar de verdade no verão de 2024, quando João foi transferido para o Porto por 6 meses, para gerir uma filial da empresa de vinhos da família. Eu fiquei em Lisboa, a trabalhar no meu emprego modesto de guia turística, mas com a chave da vila no bolso, um gesto de confiança que Dona Isabel concedera a contragosto. Cuida bem, Ana. Não estragues o que não é teu. As palavras dela ecoavam como um aviso, mas eu via nelas o medo de que eu, aos poucos, me infiltrasse na alma daquela casa. Foi numa tarde de julho, com o ar quente a colar a camisola às costas, que encontrei a primeira rachadura. Estava a varrer o terraço, onde as buganvílias vermelhas trepavam como veias expostas, quando ouvi vozes no gabinete do avô, um quarto trancado que Dona Isabel usava como santuário. A porta estava entreaberta, e eu parei, o cabo da vassoura a tremer na mão. É simples, Dona Isabel, disse uma voz masculina, grave e oleosa como azeite virgem. Eu falsifico o testamento complementar. Digo que o avô deixou tudo para si, sem cláusulas. O notário é meu cúmplice, um copo de ginginha e ele assina o que for. A nora? Ela nem sonha. Quando o João voltar, a casa já é sua de bandeirinha. O meu coração parou. Espreitei pela fresta, Dona Isabel, sentada na secretária de mogno, com um colar de pérolas que comprimia o pescoço como uma coleira, acenava com a cabeça. O homem era magro, de fato cinzento amarrotado, com um bigode fino que lhe dava ar de funcionário público corrupto, o tipo que se vê nos mercados de peixe de Belém a barganhar subornos. E o preço? Perguntou ela, a voz um sussurro afiado. 10.000 euros, adiantados. Mais 5 quando o registro for feito no cartório de Lisboa. Ela abriu a gaveta, tirou um envelope grosso, e ele pegou com um sorriso que me deu náuseas. Eu recuei, o sangue a latejar nas têmporas como o batuque dos tambores no São João. Falso advogado. Roubo de herança. A minha sogra, a senhora das virtudes católicas que ia à missa na sede de Lisboa todos os domingos, contratara um impostor para me roubar o futuro. Não era só a casa, era a estabilidade que João e eu sonhávamos, um lugar para criar filhos, para envelhecer sem o peso da renda em apartamentos apertados do Chiado. E pior, era uma traição ao sangue do próprio filho, ao homem que ela jurara proteger. Naquela noite, sozinha na cama de casal que rangia como um lamento, chorei até o amanhecer.
Mas as lágrimas secaram depressa, substituídas por uma raiva fria, calculada, como o vinho do Douro que fermenta devagar para ganhar corpo. Eu não era a vítima choramingas da fado, eu era a mulher que crescera a ouvir histórias de vinganças nas tabernas de Alfama, onde as mulheres fortes afiam as unhas em segredo. Decidi, não contaria a João ainda. Ele amava a mãe demais, e a dúvida corroeria-o como ferrugem nas grades da ponte 25 de Abril. Em vez disso, viraria o jogo. Sozinha. Com um plano que a faria engasgar com o próprio veneno. Os dias seguintes foram uma dança perigosa. Mantive a fachada, sorrisos forçados nos jantares, onde Dona Isabel devorava o pernil assado com molho de vinho, os olhos dela a sondar-me como se eu fosse uma criada suspeita. Como vai o trabalho, Ana? Ainda a guiar turistas ziangos pelo castelo de São Jorge. A provocação era subtil, mas cortante como o canivete de um pescador do Tejo. Eu respondia com doçura, sim, Dona Isabel. Eles adoram as histórias de fantasmas. Dizem que Lisboa é uma cidade de segredos enterrados. E ela ria, um som seco como folhas mortas, sem saber que eu já cavava o túmulo dos dela. Comecei pela investigação discreta. Na Biblioteca Municipal da Ajuda, entre pilhas de livros poeirentos sobre direito sucessório português, devorei tratados sobre falsificações notariais. Descobri que o Código Civil, artigo 2204, punia a fraude em heranças com até 10 anos de prisão, mas provar era o inferno. Liguei para um amigo de infância, o Miguel, que trabalhava como detetive privado em Cascais, especialista em casos de adultério e dívidas ocultas. Ana, o que é isto? Sou a novela da TVI. Expliquei por alto, sem nomes, e ele prometeu, vou ao registro predial. Por 500 euros, dou-te o nome do rato. Enquanto esperava, observava Dona Isabel como um falcão. Ela telefonava para o falso advogado, chamei mentalmente de o rato, todas as tardes, do telefone fixo da cozinha, achando que eu não ouvia. Está a correr bem. O notário assinou. A voz dela tremia de excitação, como uma criança a roubar doces na feira de São Mateus. Eu gravava tudo com o telemóvel escondido na gaveta das toalhas, o coração a martelar contra as costelas. Cada clique era uma vitória minúscula, um tijolo na muralha da minha vingança. Miguel ligou uma semana depois, a voz rouca de quem fumara demasiado na esplanada do Tamariz. O tipo chama-se António Mendes, ex-empregado de um gabinete de advogados no Marquês de Pombal, desgraçado por desvio de fundos. Tem um histórico de fraudes pequenas, nada que chegue aos tribunais, mas sujo o suficiente para cheirar a podre. O notário é real, o Dr. Fernandes, mas endividado até às orelhas com casinos em Macau. Fácil de comprar. Enviou-me fotos, o rato a entrar num café sórdido no Bairro Alto, o envelope a passar de mão em mão. Provei o meu café com leite, mas o estômago revirava-se. Não era só ganância, era ódio puro. Dona Isabel via em mim o fim do seu reinado, a nora que ousava sonhar com o que era dela. O plano nasceu numa noite de insônia, com o luar a filtrar pelas persianas como prata derretida. Não bastava expor, tinha de a fazer sangrar devagar, questionar cada decisão, cada mentira que contara a si mesma. Passo 1, infiltrar-me no esquema dela. Marquei um acidente, um copo de vinho derramado no gabinete, molhando os papéis do rato. Ela gritou como uma banshee, Ana, sua desastrada. Sai daqui. Mas eu vi, o rascunho do testamento falso, com a caligrafia trêmula dela a tentar imitar a do avô. Copiei-o à noite, no quarto de hóspedes, com uma lanterna de bolso. Passo 2, virar o rato contra ela. Pesquisei o passado dele, divórcio amargo, uma ex-mulher em Évora que o processara por pensão. Ofereci-lhe um acordo, mais 10.000, pagos em prestações, se ele me entregasse as provas originais. Encontrei-o num bar de fado em Alfama, onde Amália Rodrigues ainda ecoava nas paredes enfumaçadas. Ou cooperas, ou mostro tudo à PJ. Imagina as manchetes, advogado falso enterra família abastada. Ele suava, o bigode a colar-se ao lábio superior. Como sei que não me traís? Rime, baixo e perigoso, porque eu sou a única que te salva do abismo, António. Pensa na tua filha, queres que ela te veja na TVI como vilão? Ele mordeu o isco. Dias depois, um USB chegou pelo correio, gravações, e-mails, até o contrato sujo com o notário. Senti um arrepio de poder, como o primeiro gol de Maduro no inverno chuvoso do Porto. Mas o melhor estava para vir. Convidei Dona Isabel para um jantar de reconciliação, sardinha assada na grelha, vinho verde fresco, o cheiro a marisco a invadir a cozinha como uma promessa falsa de paz. Ela veio, desconfiada, mas lisonjeada. Vês, Ana? Às vezes, as noras aprendem o seu lugar. Brindei com ela, os olhos nos dela, à família, Dona Isabel. Que os segredos fiquem enterrados.
Naquela noite, enquanto ela dormia o sono dos justos, entrei no gabinete. O testamento falso estava na gaveta, selado e pronto para o notário. Substituí-o pelo meu, uma réplica perfeita, mas com uma cláusula invertida: a casa passaria para mim, em caso de fraude comprovada por qualquer herdeiro. Assinatura falsificada. Não, usei a dela, copiada de cheques antigos. E o toque final, um e-mail anónimo para o verdadeiro advogado da família, o Dr. A. Silva, um homem íntegro de Setúbal que odiava a corrupção como odiava o calor lisboeta. Anexei tudo, as gravações, as fotos, o plano delas posto como um mapa ao tesouro invertido. O amanhecer trouxe o caos. O telefone dela tocou às 7, o Dr. A. Silva a voz trovejante: Dona Isabel, o que é isto? Fraude. Vou chamar a Inspeção-Geral de Justiça. Ela desabou na cadeira da cozinha, o rosto pálido como queijo fresco, os olhos a procurarem-me na penumbra. Eu preparava o café, serena como o tejo ao amanhecer. Bom dia, sogra. Dormiu bem? Ela gaguejou: Ana. Tu. Como? Sorri, devagar: segredos, Dona Isabel. Todos os têm. Mas o meu é melhor guardado. O rato foi o primeiro a cair. A PJ invadiu o seu apartamento no Lumiar 2 semanas depois, eu anónima, claro, através de uma denúncia pelo site da Procuradoria. Manchetes no Público: advogado impostor detido por burla em herança de família lisboeta. Ele cantou como um passarinho no rocio, delatando Dona Isabel e o notário. O Dr. Fernandes, o cúmplice, tentou fugir para a Espanha, mas foi apanhado na ponte de Badajoz, com malas cheias de euros sujos. 10 anos para cada um, sentenciou o juiz no Tribunal de Oeiras, num julgamento que durou o outono inteiro, com o vento a uivar pelas janelas como um cor de vingança. Dona Isabel lutou como uma leoa. Contratou advogados de elite do Chiado, chorou em tribunal, jurando que era uma armadilha da nora invejosa. Mas as provas eram irrefutáveis: as gravações, os e-mails, o testamento falso com a sua caligrafia, perita grafológica confirmou, sem sombra de dúvida. João, quando voltei do Porto e lhe contei tudo, ficou devastado. Mãe. Como pudeste? Abraçou-me, as lágrimas a molhar a minha blusa, e pela primeira vez, viu como meu aliado verdadeiro. A vila? O juiz anulou o registro fraudulento, e pela cláusula do avô, passou para nós. Dona Isabel ficou com uma pensão miserável, exilada num apartamento teu em Chelas, longe das colinas de Graça. Mas a verdadeira punição não foi a prisão, ela escapou com pena suspensa, graças a contactos velhos no Ministério Público. Foi o vazio. Visitei-a uma vez, no inverno de 2025, com o nevoeiro a cobrir Lisboa como um sudário. Ela abriu a porta, encolhida num roupão poído, os cabelos grisalhos a caírem como fios de prata quebrada. Ana. Porquê? Eu só queria proteger o que era nosso. Sentei-me na cadeira bamba, o cheiro a mofo a envolver-nos. Proteger? Roubaram-me o futuro, Dona Isabel. Mas eu roubei a tua ilusão. Agora, vives com os fantasmas que criaste. Ela chorou então, um choro gutural, como o fado mais profundo de Marisa. Eu via-te como uma ameaça. A João amava-te mais do que a mim. As palavras dela cortaram-me, revelando a ferida. Não era só ganância, era solidão, o medo de uma viúva que via o filho partir e a nora invadir o ninho vazio. Por um instante, odiei-me, pela frieza, pela vingança que me transformara no espelho dela. Mas levantei-me, a porta a ranger como um adeus. O ódio envelhece, sogra. Aprende com isso. Voltei à vila sob o sol de dezembro, o Tejo a brilhar como prometia a redenção. João e eu pintámos as paredes de branco fresco, plantámos novas oliveiras no jardim onde enterrei os papéis queimados do rato, um ritual privado, para exorcizar os demónios. O ateliê de cerâmica abriu no bairro alto, com peças inspiradas nas curvas do rio, jarros de vingança contida, taças de perdão amargo. E à noite, quando o fado sobe das ruas, danço com João na varanda, os braços dele ao meu redor como âncoras. Mas o eco permanece. A vingança salvou-me, mas deixou cicatrizes, um lembrete de que, em Portugal, onde o passado é uma sombra longa como as colunas do aqueduto das águas livres, ninguém escapa ileso. Dona Isabel morreu 2 anos depois, sozinha, com uma carta não enviada na mesa: perdoa-me, Ana. A casa era só uma desculpa para o meu vazio. Li-a no funeral, sob a chuva fina de Lisboa, e enterrei-a no peito. Não perdoei, mas entendi. E isso, talvez, seja a maior vitória: transformar o veneno em lição, o drama em fado que se canta, não se chora. Os meses seguintes à queda de Dona Isabel foram um vórtice de luz e trevas, como as marés do Tejo que sobem e descem sem piedade. A vila, agora nossa, parecia viva pela primeira vez, as janelas abertas ao sol de outono,
o aroma de jasmim a misturar-se com o cheiro de massa de pastel de nata que eu preparava nas manhãs preguiçosas. João voltara do Porto mais magro, os olhos assombrados pela traição materna, mas o nosso amor renascia nas pequenas vitórias, um jantar à luz de velas no terraço, com o castelo de São Jorge a pescar como um cúmplice distante, noites em que fazíamos amor no quarto principal, o rangido da cama velha a ecoar como um hino à resiliência. Mas a vingança, ela não se apaga como vinho derramado. Eu acordava suada, sonhando com o rosto pálido do rato no bar de fado, o bigode a tremer enquanto assinava o pacto comigo. Não me traia, Ana, implorara ele, a voz um sussurro rouco sobre o som da guitarra portuguesa. Eu prometera, mas promessas em Alfama são como um nevoeiro, evaporam ao primeiro raio. Quando a PJ o arrastou algemado para a esquadra do Marquês, eu assisti de longe, escondida num café com vista para a rotunda, o coração a bater como o sino da igreja de São Roque. Ele olhou para mim, ou para onde eu estava. Com olhos de cão abandonado, e por um segundo, a culpa apertou-me a garganta como um nó de marinheiro. João nunca soube dos detalhes mais sujos. Contei-lhe a versão limpa, a descoberta acidental, o whistleblower anónimo, a justiça que caíra como um raio de Zeus sobre o Monte Agra. Foste corajosa, amor, disse ele, beijando-me a testa enquanto ceávamos robalo grelhado no cais do Sodré. Mas nos olhos dele, via a dúvida, não sobre mim, mas sobre a família que criara. A mãe. Ela era frágil, Ana. O pai morreu cedo, deixou-a sozinha com as vinhas e as dívidas. Talvez o medo a tenha enlouquecido. Eu a sentia, mastigando devagar, mas por dentro, fervia. Frágil. Ela era uma fortaleza de mentiras, construída tijolo a tijolo sobre o túmulo do marido, que eu descobrira, através de Miguel, ter morrido não de ataque cardíaco, mas de overdose de analgésicos, um segredo que Dona Isabel enterrara com ele no cemitério dos prazeres. Decidi escavar mais fundo. Não por paranoia, mas por necessidade, em Portugal, as heranças são minas terrestres, e eu não queria surpresas. Miguel, agora meu aliado improvável, veio à vila numa tarde chuvosa de novembro, o casaco encharcado cheirando a mar de Cascais. Trouxe uma pasta grossa, selada com elásticos vermelhos como sangue fresco. Ana, isto é o que pediste, o passado dela, sem filtros. Mas cuidado, algumas verdades matam mais que balas. Sentámo-nos na cozinha, com chá de camomila a fumegar entre nós, e ele abriu o dossiê. Dona Isabel não nascera rainha. Filha de um lavrador pobre do Alentejo, migrara para Lisboa nos anos 70, com 18 anos e um ventre grávido do primeiro marido, um operário das docas que abatera até ao aborto. Encontrara refúgio no avô de João, o negociante de cortiça, que a casara por pena, e levando-a de mendiga à senhora. Mas o preço fora alto, infidelidades ignoradas, um casamento de conveniência onde o amor era um vinho azedo. Quando o marido morreu, sim, overdose, confirmada por autópsia que ela mandara falsificar como ataque cardíaco natural, herdara tudo, mas o remorso corroera-a como a acidez no estômago. Ela via-te como a versão jovem dela, Ana, disse Miguel, acendendo um cigarro apesar do meu olhar reprovador. Uma intrusa que roubava o filho, como ela roubara o pai dele ciclo vicioso, como o Tejo que volta ao mar e regressa. As palavras dele acertaram como uma portinhola do elétrico 28. De repente, a vingança perdia o brilho, via-a não como monstro, mas como espelho quebrado, refletindo as minhas próprias inseguranças. Eu, que crescera sem pai, lavando escadas em prédios de Alfama para pagar a escola, eu, que casara com João por amor, mas também por escape. E agora, perguntei, a voz um fio. Miguel encolheu os ombros, agora, decides se perdoas ou afias a faca de novo. Mas lembra, em Lisboa, o passado é uma rua sem saída. Não perdoei, não ainda. Em vez disso, usei o conhecimento como arma subtil. Visitei Dona Isabel no seu exílio de Chelas, levando um prato de arroz de pato que ela adorava, cozinhado com as receitas da vila. O apartamento era um túmulo, paredes descascadas, o cheiro a repolho cozido dos vizinhos, uma televisão que chiava telenovelas da SIC. Ela abriu a porta devagar, os olhos inchados de noites insones. O que queres, Ana? Humilhação final. Sentei-me no sofá poído, o prato entre nós como uma oferta de Troia. Quero entender, Dona Isabel. Porquê eu? Porquê o João? Ela comeu devagar, os talheres a tremer, e as palavras saíram aos pedaços. Tu eras tudo o que eu não fui. Jovem, forte, com sonhos que eu enterrei nas vinhas do Douro. O João. Ele olhava para ti como o meu marido nunca olhou para mim. Eu temi perder tudo, a casa, o filho, o pouco que restava de mim. Lágrimas escorreram, misturando-se ao molho, e pela primeira vez, vi a mulher por trás da máscara, enrugada, vazia, um fado vivo de arrependimentos. Eu contratei o Mendes porque pensei que era o único modo. Mas roubei-me a mim mesma.
Saí dali com o estômago embrulhado, o chuva a fustigar o rosto como chicotadas. Perdoar? Impossível. Mas a raiva amainara, transformando-se em algo mais perigoso, piedade misturada com poder. Voltei à vila e contei a João, não tudo, mas o suficiente para curar as feridas dele. A mãe errou, mas era humana, amor. Como nós. Ele chorou nos meus braços, e naquela noite, fizemos planos: adotar uma criança, talvez, ou viajar para o Algarve, lavar a alma nas praias de areia branca. Mas o destino, caprichoso como o elétrico que desvia na curva, tinha mais uma rasteira. Uma carta chegou pelo correio, cel do Tribunal de Família, Dona Isabel apelara, alegando coação por parte da nora. Prove, mentiras tecidas com fios de desespero, acusando-me de manipulação, de ter forçado o rato a delatar. O julgamento marcara para janeiro, no Palácio da Justiça, com advogados a farejar como tubarões no aquário diocenário. João enfureceu-se. Não vamos cair nisso, Ana. Lutamos juntos. Mas eu via o cansaço nos olhos dele, o peso de mais um escândalo familiar. O plano B nasceu na minha mente como um vinho envelhecido, não confronto, mas erosão. Contactei Miguel de novo. Preciso de munição, amigo. Algo que acale para sempre. Ele hesitou. Ana, estás a ir longe demais. Vingança é um vinho que azeda na boca. Mas foi, e trouxe ouro, gravações antigas, de Dona Isabel a confessar a falsificação da morte do marido a uma amiga, num chá da tarde em Sintra. Eu não aguentava o escândalo. Mudei o relatório, paguei ao médico. Prova irrefutável de crime maior, falsificação de documentos oficiais, punível com prisão efetiva. Enviei-a anonimamente ao procurador, com uma nota: a verdade liberta, mas destrói. O apelo dela caiu como castanhas no São Martinho, despromovido, com ordem de permanência em celas sob vigilância. Ela ligou-me naquela noite, a voz um guincho: foste tu, não foste. Maldita. Rime, suave, segredos, Dona Isabel. Todos os têm. Desliguei, o coração leve como o vento de Monsanto. O inverno passou em paz relativa, com o Natal a trazer luzes no terreiro do Paço e o cheiro a rabanadas na vila. João propôs-me em casamento de novo, desta vez, sem sombras, e eu aceitei, o anel de ouro simples a brilhar como promessa. Mas à noite, sozinha na varanda, olhava para as oliveiras e questionava: quem era eu agora? A vítima vingada, ou a carrasca que herdara o veneno? O fado respondia das ruas abaixo, um lamento que não termina, só se transforma. O ano novo de 2026 amanheceu com um sol tímido sobre Lisboa, filtrando-se pelas persianas da vila como uma bênção hesitante. João e eu estávamos a planear a lua de mel, Faro, talvez, com as falésias vermelhas de Sagres a testemunharem o nosso recomeço, mas o passado teimava em colar-se aos calcanhares como lama das ruas de Alfama após a chuva. Dona Isabel, agora uma sombra de si mesma, enviava cartas semanais, súplicas misturadas com acusações, escritas em papel barato que cheirava a desespero. Ana, devolve-me a dignidade. A casa era o meu tudo. Eu lia-as em voz alta para João, que balançava a cabeça: queimas, amor. Ela não merece o teu tempo. Mas o tempo era o que eu lhe negava. O meu ateliê no bairro Alto florescia, cerâmicas com motivos do Tejo, vendidas a turistas alemães e ingleses que pagavam fortunas por um pedaço de alma portuguesa. O dinheiro entrava, devagar mas constante, e com ele, a independência que Dona Isabel sempre temera. Contratei uma empregada, a Maria, uma viúva de moita com mãos firmes e olhos bondosos, que limpava a vila sem julgar os ecos do drama. A senhora tem força, Dona Ana, dizia ela, esfregando os azulejos com vinagre. Como as mulheres do meu Alentejo, que enfrentam secas e ainda cantam. A força, porém, era uma armadura fina. Nas noites quietas, quando João dormia ao meu lado, eu revivia o plano como um filme em loop: o encontro com o rato, o vinho partilhado no bar de fado, a promessa quebrada que o levara à cadeia. Ele cumprira a pena em Évora, num estabelecimento prisional de baixa segurança, e saíra em condicional meses antes, um homem quebrado, com o bigode rapado e olhos vazios como o cais abandonado de Alcântara. Ouvira dizer que trabalhava agora como porteiro num hotel em Cascais, servindo aos ricos que outrora enganara. Contactei-o através de Miguel, não por maldade, mas por fecho: quero-te longe, António. Um envelope com 5.000, e desapareces para o Brasil. Encontrámo-nos num café em Belém, perto dos pastéis de nata que ele devorava com mãos trêmulas. Porquê, Ana? Já me destruíste. Os olhos dele, ingestados, suplicavam misericórdia. Expliquei, sem piedade, porque o teu silêncio ainda é uma ameaça. Assina isto, um depoimento de que agiste sozinho, sem nomes. Ele assinou, o envelope a desaparecer no bolso como um fantasma. E a tua sogra? Ela pagou pelo que me fez. Rime, amargo,
ela paga todos os dias, no espelho. Deixei-o ali, curvado sobre o pastel, e voltei para a vila com o depoimento na mala, seguro extra, caso ela tentasse reviver o apelo. Mas o verdadeiro teste veio em fevereiro, quando João recebeu uma chamada do irmão mais velho, o Manuel, que vivia em Coimbra com a família estéril que Dona Isabel tanto lamentava. A mãe está mal, João. Cancro no pulmão. Vem vê-la. O silêncio na linha foi ensurdecedor, como o silêncio após um fado de ruptura. João olhou para mim, o telefone a escorregar da mão. Ana. O que fazemos? O cancro. A palavra caiu como uma bomba no rocio, explodindo as muralhas que eu erguera. Dona Isabel, a invencível, agora murchava no hospital de Santa Maria, tubos a alimentá-la como raízes falsas numa oliveira seca. João quis ir imediatamente, mas eu hesitei, não por ódio, mas por medo. Medo de que, na fraqueza dela, eu visse a minha própria mortalidade, medo de que o perdão me enfraquecesse. Vai tu, amor. Eu fico aqui, a preparar a casa para o que vier. Ele partiu no comboio alfa pendular, deixando-me sozinha com os fantasmas. Os dias sem ele foram um purgatório. O ateliê fechou por férias, e eu vagueava pela vila como uma alma penada, tocando os azulejos frios, cheirando o jasmim que Dona Isabel plantara com mãos possessivas. Encontrei o diário dela, escondido numa gaveta secreta do gabinete, páginas amareladas, escritas em caligrafia trêmula, cheias de confissões que me gelaram o sangue. O dia em que o marido morreu, eu soube que era o fim. Mas falsifiquei para salvar as aparências, para os filhos, para a família. Ana. Ela é como eu era, faminta por raízes. Porque a odeio? Porque me lembra o que perdi. Lágrimas minhas molharam as páginas, borrando a tinta. Ela não era monstro, era eu, num futuro distópico, se o ódio vencesse. Decidi ir apanhei o elétrico 28, lotado de turistas com máquinas fotográficas, e desci na calçada da Graça, caminhando até ao hospital sob um céu de chumbo. O quarto dela era estéril, cheiro a desinfetante misturado com o odor metálico da doença. Dona Isabel jazia na cama, magra como um espantalho, o cabelo grisalho a colar-se ao crânio. João estava ao lado, a mão na dela, os olhos vermelhos. Ana, murmurou ela, a voz um sussurro rouco. Vim, para acabar bem. As palavras saíram aos tropeços, o plano, o rato, a vila, não como acusação, mas como ponte. Eu errei, Dona Isabel. O ódio. Ele consome. Ela apertou a minha mão, fraca mas urgente. Não, filha. Eu comecei. Perdoa-me. A casa. Leva-a com bênção. João chorou abertamente, e eu juntei-me a ele, o quarto a encher-se de um silêncio curador, interrompido só pelo bip do monitor. Ela morreu na primavera, com o Tejo a florescer em tons de verde e azul. O funeral foi simples, no cemitério de Alto de São João, com fado tocado por um violinista idoso que conhecera Amália. Herdei não só a vila, mas as suas joias, um colar de safiras que usava nas noites de gala, e com ele, o peso da redenção. João e eu adotámos uma menina de 2 anos, a Sofia, de um orfanato em Setúbal, com olhos castanhos como o rio. A vila encheu-se de risos infantis, de cheiro a pão quente e cerâmicas novas. Mas o plano que virara o jogo, deixara marcas. Às vezes, no ateliê, ao moldar argila, via as mãos dela nas minhas, enrugadas pelo tempo, mas firmes na criação. A vingança ensinara-me que, em Portugal, onde o saudosismo é vinho e ferida, o verdadeiro triunfo não é destruir, mas reconstruir sobre as ruínas. E assim, com Sofia a correr pelo jardim, eu canto o fado não de perda, mas de vitória, subtil, eterna, como o pulsar do coração de Lisboa. O verão de 2026 trouxe um calor opressivo a Lisboa, do tipo que faz o asfalto do Chiado derreter e o ar tremer como uma miragem. A vila, com as suas paredes espessas de pedra, era um refúgio fresco, mas mesmo ali, as sombras se infiltravam, não as da doença de Dona Isabel, que partira em paz, mas as que eu própria plantara no jardim da vingança. Sofia, a nossa filha adotiva, corria agora com 2 anos e meio, as mãozinhas pegajosas de figos maduros colhidos das árvores antigas, rindo como sinos de Alfama. João, promovido a gerente na empresa de vinhos, voltava cedo do escritório no Terreiro do Paço, trazendo garrafas de verde fresco para brindar aos pequenos milagres, o primeiro dente dela, o ateliê a expandir para um espaço maior no Príncipe Real. Eu moldava cerâmicas ao ar livre, no terraço sombreado por buganvílias, criando peças que capturavam a essência da cidade, ânforas com relevos do aqueduto, pratos pintados com o padrão dos elétricos. Os clientes adoravam, é como se Lisboa respirasse na argila, Dona Ana. Mas nas pausas, quando o sol batia forte, os pensamentos voltavam ao rato. António Mendes saíra da prisão em condicional, e rumores chegavam via Miguel, ele vagueava pelas ruas de Cascais, bebendo medronho em bares de praia,
murmurando vinganças contra a bruxa de Alfama. Eu ria, mas o riso era forçado, como o de uma fadista antes do refrão triste. Uma tarde, enquanto Sofia dormia a cesta no quarto com berço de ferro forjado, recebi uma chamada anónima. A voz era rouca, distorcida como o eco num túnel do metro. Lembras-te de mim, Ana? O teu jardim precisa de ervas daninhas. O clique deixou-me o coração na garganta, o telemóvel a escorregar para o mosaico do chão. Era ele. O rato, livre o suficiente para morder de novo. Corri para o gabinete, revirei as gavetas em busca do depoimento assinado. Ali estava, selado no envelope, prova de que ele jurara silêncio. Mas promessas são frágeis como conchas na praia da Ericeira. Contei a João ao jantar, com o robalo a esfriar no prato. Ele ameaça. Chama a PSP, Ana. Não brinques com isso. Os olhos dele, normalmente calmos como o dor ao entardecer, flamejavam de preocupação. Não é brincadeira, amor. É o resíduo do plano, o que sobra quando a poeira assenta. Ele apertou a minha mão. Então, acabamos com isso. Miguel pode rastreá-lo. Mas eu hesitei. Parte de mim, a parte vingativa, forjada no fogo da traição, queria enfrentar sozinha, como fizera antes. Deixa comigo. É o meu fantasma. No dia seguinte, apanhei o comboio para Cascais, o mar a brilhar à esquerda como uma promessa traída. Miguel encontrara o endereço, um quarto alugado num prédio decrépito perto da boca do inferno, onde as ondas se esmagam contra as rochas como fúria contida. Bati à porta, o sol a queimar a nuca, e ele abriu, magro, barba por fazer, olhos enchetados de quem dormia pouco. Ana. O quê? Vens acabar o serviço? O tom era desafiador, mas trêmulo, como uma corda de viola desafinada. Entrei sem convite, o quarto cheirando a tabaco e mar salgado. Acabar? Não, António. Vim oferecer paz, de verdade, desta vez. Tirei do bolso outro envelope, 3.000 euros, o resto da dívida. Vai-te embora. Brasil, Espanha, onde for. Mas some-te. Ele pegou no dinheiro, os dedos a tremer, e sentou-se na cama desfeita. Porquê agora? Depois de me teres atirado aos lobos. Expliquei, a voz baixa, porque a vingança cansa, António. Eu venci, tu perdeste. Mas carregar ódio é como beber vinho azedo todos os dias, envenena devagar. Ele riu, um som seco como cascalho. Tu és como ela, a tua sogra. Calculista até ao osso. As palavras acertaram, e por um instante, vi o ciclo. Dona Isabel contratara-o por medo, eu usara-o por raiva, e agora ele, livre, poderia perpetuar. Talvez, admiti. Mas eu paro aqui. Assina isto, um acordo final, com testemunhas. Ele assinou, os olhos baixos, e eu saí para o sol de Cascais, o envelope vazio na mão. No regresso, parei na praia da Conceição, mergulhei os pés na água fria, lavando o sal da culpa. Mas o rato não era o único fantasma. Semanas depois, uma carta chegou à vila, céu do Brasil, fui, Ana. Mas lembra, em Portugal, os mortos voltam nos sonhos. O arrepio subiu pela espinha, mas sorri, ele cumprira. João, aliviado, planeou uma escapadela para Sintra, piquenique nas ruínas de Monserrate, com Sofia a correr entre os pavões. Lá, sob as sombras das árvores exóticas, contei-lhe tudo, o encontro, o dinheiro, o fecho. Foste tola, mas corajosa, disse ele, beijando-me. Agora, vivemos sem sombras. O ateliê expandiu, com uma aprendiz, a Inês, uma rapariga de 20 anos de Benfica, com mãos talentosas e sonhos de viajar. Ensinava-a a moldar, a queimar, a transformar argila mole em arte duradoura. A senhora tem segredos nos olhos, Dona Ana, comentou ela um dia, pintando um azulejo com motivos de fado. Rime, todos temos, Inês. Mas os bons transformam-se em histórias. E era verdade, o plano, outrora veneno, agora era lição, contada em sussurros às noites, quando Sofia dormia e João lia jornais no público sobre escândalos menores. Contudo, o verão trouxe uma surpresa, grávida. O teste, feito num farmácia do Chiado, mostrou 2 linhas rosadas como o vinho de reguengos. João chorou de alegria no terraço, Sofia batendo palmas sem entender. Um irmãozinho, exclamou ela, e eu abracei-os, o ventre ainda plano mas cheio de promessas. A vila, herança disputada, agora era ninho, berços a preparar, paredes a pintar de azul suave como o céu de Évora. Mas até nos momentos felizes, o passado sussurrava. Uma noite, um sonho, Dona Isabel no jardim, regando oliveiras com água envenenada, rindo, a casa é minha para sempre. Acordei suada, João a acalmar-me, foi só um sonho, amor. Mas sabia que não,
era o eco da vingança, lembrando que nada se apaga por completo. No dia seguinte, plantei uma nova oliveira, dedicando-a a ela, paz, sogra. Que as raízes se entrelacem, não estrangulem. O outono chegou com vendimias no Douro, João levou-nos, e eu pisámos uvas com Sofia nos braços, o suco roxo a manchar as saias como sangue nobre. Aí, longe de Lisboa, senti a cura, o plano virara o jogo, mas o amor o mantinha equilibrado. E quando o bebê nascesse, no inverno, seria o fecho perfeito, uma vida nova, tecida de drama e redenção, como o melhor fado português. O inverno de 2026 caiu sobre Lisboa como um manto de granizo, as ruas do bairro Alto a escorregar com gelo fino que transformava passeios em armadilhas. O meu ventre crescia, redondo e pesado como uma meloa de Alentejo, e com ele, uma fadiga que me prendia à vila mais do que gostaria. Sofia, agora uma terrorista de 3 anos, explorava o jardim com balde e pá, cavando tesouros nas oliveiras que eu plantara. João, ansioso pai pela segunda vez, decorava o quarto do bebê como bailes de conchas do Algarve, murmurando nomes, Mateus ou Leonor, como a rainha. O ateliê corria às mãos de Inês, que provara ser uma joia, vendia peças para galerias em Porto, até uma exposição planeada no mato para a primavera. Descanse, Dona Ana, insistia ela, trazendo chá de hortelã da erva. Mas o descanso era ilusão, o passado, como o Tejo em maré alta, insistia em inundar. Uma manhã de dezembro, com o vento a uivar pelas chaminés da Graça, a campainha tocou. Era Miguel, o casaco salpicado de neve rara, o rosto grave como um touro de tourada. Ana, senta-te. Há novidades do rato. António Mendes não fugira para o Brasil, mentira, para me acalmar. Em vez disso, instalara-se em Setúbal, numa pensão perto do Sado, trabalhando como ajudante de pescador. Mas o condicional quebrara, apanhado a vender drogas leves no cais, sentença revogada, de volta à prisão em Tires. Ele deixou uma mensagem antes de entrar, disse Miguel, entregando um papel amassado. Para ti, diz à bruxa que o jogo recomeça quando sair. A vila será minha ruína. O ar gelou-me os ossos, apesar do lume crepitante na lareira. Como ele sabe onde estou. Miguel encolheu os ombros. Rumores, Ana. Lisboa fala, e o ódio amplifica. João, ao saber, quis ação, contratamos segurança. Portões, câmaras, não arriscamos com o bebê a caminho. Instalamos o sistema, luzes LED a varrer o jardim como olhos de coruja, mas o medo instalou-se como bolor nas paredes úmidas. Dormia com uma mão na barriga, a outra no telemóvel, pronta para ligar à PSP. Sofia sentia, a mamã tem medo do escuro? Perguntava, aninhando-se no meu colo com o urso de peluche. Não, filhota. O escuro passa, como a noite. O caos escalou na véspera de Natal. Uma carta anónima no correio, foto da vila tirada de noite, com uma cruz vermelha sobre a janela do quarto do bebê, e uma nota, o plano dela morreu comigo. O meu vive. O pânico subiu como vinho efervescente, e João chamou a polícia. 2 agentes da esquadra de Alfama vieram, tomaram depoimento, prometeram patrulhas. Pode ser blefe, senhora, disse o mais novo, um rapaz de bigode fino que me lembrou o rato jovem. Mas não era, naquela noite, um barulho no jardim, pedras atiradas contra o muro, e quando como tiros. Corri para a janela, o coração a galopar, e vi uma sombra, magra, encapuzada, a fugir pela rua empedrada. João ligou para Miguel, rastreia isto. Agora. O detetive chegou ao amanhecer, com café e donuts de Belém, e examinou o muro, pegadas frescas, tamanho 42, e um cigarro apagado, marca preferida do rato, segundo os registros. Ele tem cúmplices, Ana. Alguém lá fora, a fazer o trabalho sujo enquanto ele finge inocência na prisão. A revelação acertou como um murro no estômago, o plano meu, outrora vitorioso, gerara um monstro hidra, cabeças a multiplicar-se no escuro. Decidimos contra-atacar, mas com cuidado, o bebê chutava, lembrando-me da fragilidade. Miguel infiltrou informadores em Setúbal, um ex-colega do rato, um pescador endividado chamado Zé, que confessou por 200 euros, o Mendes odeia. Diz que a vila é o prémio, herança que ele merece por ter sido traído. O plano deles, assustar-nos até vender, depois comprar barato através de um testa de ferro. Rime, histérica, herança. Ele é o abutre, não o herdeiro. O Natal passou em sobressalto, com a família de João, tios do Douro, primos de Coimbra, reunidos na vila, fingindo normalidade. Cantámos canções de janeiras, com Sofia a bater palmas, mas os meus olhos varriam as janelas, à procura de sombras. Na noite de Ano Novo, fogo de artifício no céu de Lisboa como bombas de confete, João propôs, vendamos, Ana. Vamos para o Porto, recomeçar. A ideia doía, a vila era minha vitória, sangrenta mas minha. Não,
Respondi, a mão na barriga. Luto pelo que é nosso. O contraplano nasceu numa tarde nevosa de janeiro, com Miguel e João à mesa da cozinha, mapas de Setúbal espalhados como cartas de tarô. Passo 1. Atrair o Zé. Inês, a minha aprendiz leal, fingiu interesse num trabalho paralelo, cerâmicas para um bar de pescadores. Encontrou no cais, com iscas e redes, e gravou a conversa. O Mendes quer a vila. Diz-lhe que a dona Ana vende por 300 mil, mas só em cash, sem perguntas. O Zé mordeu, marcando encontro no armazém abandonado em Alcochete. Eu não fui, o bebé protestava com pontapés furiosos, mas Miguel e 2 seguranças da empresa de João foram. Capturaram o Zé com um taser, amarrado como um bacalhau, e extraíram confissão, endereços, planos, até o nome do testa de ferro, um corretor corrupto do Restelo. A PJ invadiu ao amanhecer, prendendo todos, o Zé, o corretor, e ligando ao rato, que viu a condicional revogada de novo, desta vez com agravante de coação. Manchetes no Diário de Notícias, rede de chantagem desmantelada em Setúbal, ligação à fraude antiga de herança. O alívio veio como uma maré baixa, deixando conchas de paz na praia. João abraçou-me no hospital, onde o bebé, um rapaz, Mateus, nascera numa manhã de fevereiro, com o sol a romper as nuvens como um milagre. Acabou, amor, sussurrou ele, enquanto eu amamentava, o quarto cheirando a antisséptico e esperança. Mas eu sabia, o caos do plano ecoaria para sempre, um lembrete de que a vingança é uma rua de mão única, pavimentada com boas intenções e buracos profundos. Com Mateus nos braços, voltei à vila, Sofia a beijar o irmão com curiosidade feroz. O jardim, outrora túmulo de segredos, agora era playground, baloiços, flores novas. E eu? Moldava de novo, cerâmicas de resiliência, pratos com fissuras douradas, como o kintsugi japonês que aprendera num workshop no Lisboa Factory. A beleza está nas quebras, dizia a Inês, e eu assentia, o coração curado mas marcado. A primavera de 2027 desabrochou em Lisboa com uma doçura vingativa, as cerejeiras do Jardim da Estrela a explodirem rosa como confetes de um carnaval tardio. Mateus, com 3 meses, era um pacotinho de gordura e gorgolejos, os olhos azuis a fixar-me como se soubesse os segredos que eu enterrara no jardim. Sofia, rainha indiscutida, ditava leis ao irmão, não choras, ou eu canto fado. João, equilibrando fraldas e faturas da empresa, ria-se, somos uma dinastia agora, Ana. A vila é o nosso castelo. O ateliê no Príncipe Real tornara-se um hub, com exposições mensais e encomendas de hotéis no Algarve. Inês gerenciava o dia-a-dia, mas eu voltava às tardes, moldando com mãos ainda macias da maternidade, criando séries inspiradas na família, ânforas de uniões frágeis, taças de perdão transbordante. Os críticos do Jornal de Letras elogiavam, Ana Costa captura o drama português, heranças disputadas, amores teimosos, como um essa de Queiroz em argila. O sucesso aquecia, mas o passado, como o vento de norte que varre o Tejo, trazia arrepios ocasionais. O caso do rato fechara com chave de ouro, sentença de 8 anos em Tires, sem apelo, graças às novas provas. Zé e o corretor, penas menores, mas suficientes para silenciarem. Miguel, recompensado com uma peça personalizada, um vaso com mapa de Cascais, tornara-se tio honorário, visitando aos domingos com doces de ovos moles de Aveiro. Vês, Ana? O plano funcionou, mas o melhor é o que vem depois. Ele tinha razão, a vida pós-vingança era um vinho maduro, complexo, com notas de amargor que enriqueciam o paladar. Uma tarde de maio, com o sol a dourar os azulejos da vila, recebi uma visita inesperada, o Dr. Silva, o advogado íntegro que desmascarara Dona Isabel anos antes. Agora aposentado, barba branca como algodão de Porto Alegre, sentou-se no terraço com um copo de Porto Tawny. Vim fechar um ciclo, Dona Ana. A tua sogra deixou uma carta para ti, no meu cofre, desde o hospital. Entregou-me um envelope amarelado, selado com cera vermelha como vinho tinto. Abriu ali, o vento a agitar as buganvílias, e as palavras dela fluíram como um fado sussurrado. Ana, se lês isto, estou partida. O plano meu foi erro, o teu foi justiça, dura, mas necessária. Perdoa-me não pelo que fiz, mas pelo que fui, uma mulher partida, a quebrar os outros para me colar. A vila é tua, cuida dela como eu não cuidei. E diz ao João que o amei, sempre, mesmo nas sombras. Beijos, Isabel. Lágrimas caíram, quentes como o sol, e apertei o papel contra o peito. João, ao lado, leu em silêncio, os olhos úmidos. Ela redimiu-se, no fim. Enterrámo-la, as cinzas, que ela legara para o jardim, sob a oliveira que plantara em sua memória. Sofia espalhou pétalas de jasmim, Mateus gorgolejou no carrinho, e nós cantámos um fado suave, estranha forma de vida, com vizinhos de graça a juntarem-se em coro espontâneo. Foi redenção pura, o vento levou as cinzas, misturando-as à terra que disputáramos,
transformando o ódio em raiz. O verão trouxe o batizado de Mateus na sede de Lisboa, com padrinhos escolhidos, Inês e Miguel, risos e águas benta a pingar como chuva de bênçãos. A vila encheu-se de família, tios do Douro com garrafas de vinho, primos de Coimbra com histórias de fados antigos. Vês, Ana, sussurrou João na festa, Sofia dançando com um laço na cabeça. Virámos o jogo, não com planos, mas com vida. E era verdade. O drama da herança, o thriller da vingança, o labirinto psicológico, tudo se dissolvia no cotidiano, noites de insónias com choro de bebê, manhãs de cerâmica com argila entre os dedos, tardes de passeios no Parque Eduardo VII, com o castelo ao fundo como guardião. Às vezes, no silêncio da vila, ouvia o eco dela, Dona Isabel, não como inimiga, mas como antecessora, mulher que errara, sofrera, partira, deixando espaço para eu florescer. Anos passam, e conta a história às crianças, edulcorada, havia uma casa mágica, e uma avó teimosa, mas o amor venceu. Sofia, agora com tranças e sonhos de artista, pergunta, e a bruxa, mamã? Riu-me, não havia bruxa, filhota. Só pessoas, aprendendo a dançar no escuro. Hoje, aos 35, miro o tejo da varanda, o sol poente a pintar o rio de ouro. O plano que virei salvou-nos, mas a redenção, essa, veio devagar, como o fado que se canta com o coração aberto. Em Portugal, onde o passado é ponte e prisão, escolhi a ponte, atravessá-la, sem olhar para trás, mas carregando as lições como bagagem leve. A vila sussurra a aprovação nas noites de brisa, e eu, Ana, a nora que virou o jogo, durmo em paz, sabendo que o maior triunfo é viver,